Conhecer Caribé era como conhecer realmente um dicionário da Bahia, né? Por que é grande Caribé? Porque ele se colocou ao serviço da obra. Ele colocou a sabedoria e a arte dele, a sensibilidade, a alma, o coração dele, ao serviço da obra. Ou seja, ao serviço, nesse caso, do candomblé, ao serviço dos pobres, negros, reprimidos, que tinham um brilho, que tinham um talento, que tinham um tesouro, que tinham um acervo para ser mostrado, que ele se deu conta que não dava para eles mostrar isso, inclusive é uma coisa escondida. Cheguei na Bahia no dia de Iemanjá. Eu tive o privilégio de ver essa pessoa maravilhosa descendo lá, sozinho, com um chapéu de palha grande, que é aquela aparição, né, aquele acontecimento de chegou o Caribé na festa de Iemanjá. O povo ali sabia que aquele era um momento de inspiração. Ele tinha um sorriso maravilhoso, porque ele já estava imaginando tudo aquilo, talvez no trabalho dele, né? Conte-me se viu Iemanjá no mar. Conte-me se viu Iemanjá. Quando eu voltava aqui na Bahia, eu sempre ia encontrar com ele. E aí teve esse grande momento, né, que eu tive a honra de retratar, que foi os 100 anos de Mãe Menininha, uma coisa bem especial, que só na Bahia pode acontecer, né? Que uma filha de escrava liberta, que uma escrava ela mesma, de certa forma, né, recebesse nos 100 anos do nascimento uma homenagem dos políticos, dos poderosos, dos mais importantes, das mais importantes pessoas da Bahia, que chegavam lá no terreiro e beijavam a mão das pessoas ali e homenageava com, me lembro, com uma moeda, com um selo, com tudo, a figura dessa mulher poderosa que era a Mãe Menina do Agantuá. Aí eu tive a oportunidade de tirar essa foto, né, que eu até fiz uma exposição com várias delas, com Jorge e Caribé, com a mãe descendo, segurando as duas mãos assim, como se ela fosse uma corrente de energia, vamos dizer, né? Eu acho que nenhum artista retratou tão bem a vida do povo de santo da Bahia, né? Nos seus desenhos, nas suas aquarelas, a gente estavam ali registrados o cotidiano, os saberes e fazeres da comunidade afro-baiana, num período em que não se podia divulgar, nem se conhecia, era um grande mistério, né? Tudo que girava em torno dessa cultura afro-brasileira, sobretudo na expressão de religiosidade deste povo, era tudo muito complicado, porque a religião não podia ser praticada livremente. Ele adentra esse universo, né, africano, baiano, e na sua arte ele retrata todos esses costumes. Ele teve um trabalho de registro, que é um trabalho meio debretiano, né? Do ponto de vista do candomblé, tem um livro que ele fez as ilustrações, ele passou mais de 30 anos fazendo essas aquarelas, que é um documento da iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia. Quando a gente morava no Rio Vermelho, nos anos 50, ele começou a ir nos candomblés e retratar aquelas roupas que vestiam, os adereços, os instrumentos. E ele foi juntando muitos desenhos mesmo. Tem alguns desenhos incríveis.
Uns que ele fez nos anos 50, outros que ele fez nos anos 60 e até uns que ele fez nos anos 90, 80. Quando meu pai começou a fazer iconografia, não se podia fotografar em candomblés. Até hoje você precisa pedir licença, não sei o que e tal. Então meu pai via, memorizava e depois desenhava, né, aquilo que ele tinha visto, né, também pedindo licença, né, para posterior publicação. E depois isso é um trabalho de muitos anos, porque quando você chega, você não é aberto tudo para você ver dentro da religião. Você tem que coisas como a sua iniciação, como e também festas que só acontecem de vez em quando, não é toda hora que acontecem, cerimônias que eventualmente demoram anos para acontecer. Então, esse foi um trabalho que ele fez literalmente documental, mas é esse, né? O resto do trabalho dele, às vezes às vezes não é, tem muito de sonho e fantasia também. O pai dele era italiano e a mãe brasileira, mas meu avô era uma pessoa muito aventureira, esteve em vários países. Então, o irmão mais velho era do Mato Grosso, as duas seguintes paraguaias, e os dois seguintes nasceram na Argentina. Por aí você vê que eu já era o Mercosul, né? Já estava pensado já por meu avô. Então, e meu pai saiu da Argentina, nasceu em Lanús, saiu com 6 meses de idade, né? E foi morar na Itália, a terra do meu avô. Quando meu pai tinha 9 anos, meu pai era o caçula, eles vieram morar no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro. E foi precisamente na Escola de Belas Artes dessa cidade onde se formou em artes plásticas. Meu pai passou dos 9 até praticamente os 20 anos no Rio. Então, isso é uma fase muito importante da vida, né? São as primeiras... É quando você sai da infância, entra na adolescência, acho que as primeiras namoradas, né? Os amigos, e um pouco quando você vai vendo quem você é. Daí, só aos 20 anos, ele conheceu a terra onde nasceu. Essa coisa do português era muito importante para meu pai, né? E ele ficava... Para não perder o português, ele tinha isso, de procurar os amigos brasileiros, né? De procurar, não os amigos brasileiros, porque os amigos brasileiros dele não foram para a Argentina junto com ele. Então, procurar brasileiros para serem amigos dele, né? Então, procurar também música brasileira, procurar tudo sobre o Brasil, literatura, os pintores brasileiros, tudo isso ele se interessava e ficava sozinho, falando sozinho e cantando sozinho, em português. A família achava que ele estava ficando meio lelé, né? Caribe regressou à Argentina em 1930, onde trabalhou em meios jornalísticos, como notícias gráficas, ali vivendo por vários anos, inclusive depois de sua primeira viagem na Bahia, em 1938, quando foi enviado pelo diário Pregón. Meu pai recebeu um emprego dos sonhos, que era viajar de navio por onde ele quisesse, saltar nos portos, fazer uns desenhos, mandar uma nota. Pegou um navio Ita e foi a Montevidéu, Paranaguá, Rio, onde ele parou para ver os amigos e tal. E, finalmente, chegou na Bahia, onde, no correio, tinha uma carta dos irmãos dizendo: o jornal faliu, estamos todos desempregados, e então, agora, boa sorte, né? E, então, ele fala, tem um pequeno texto dele aqui, que se eu for procurar vai delongar, onde ele diz que teve essa sorte porque depois de 6 meses de um gostoso miserê, porque ele resolveu ficar lá na Bahia mesmo, voltava para Buenos Aires com a sua primeira exposição individual pronta.
E ele saiu da Bahia com a certeza de que o lugar dele no mundo como pintor era na Bahia. Depois disso, isso foi em 1938, ele tinha 27 anos de idade. Depois disso, ele tentou sempre voltar à Bahia, até que em 1950 ele conseguiu definitivamente ficar na Bahia, onde ficou até falecer. O gosto da Bahia, como um vinho, vinha se sazonando dentro de mim há 12 anos, desde o primeiro encontro em 1938. Dia mágico em que, numa clara manhã de agosto, de um risco verde no horizonte, a Bahia surgiu do mar. E a cidade veio vindo ao meu encontro, cada vez mais luminosa, cada vez mais definida, até que ela toda atracou no Itanagé. A cidade que já estava gravada em sonhos pelos livros de Jorge Amado e pelas canções de Caymmi. Aí, nesse ano, definitivamente, fui tarrafiado por sua luz, sua gente, seu mar, sua terra, suas coisas. Ele tinha um irmão chamado Roberto Bernabó, que pintava também. Então confundiam eles em Buenos Aires. Então ele se lembrou de que podia botar um pseudônimo para que não confundissem ele com o irmão, que pintava muito bem. Então ele resolveu se botar o nome de Caribe por causa de um peixinho da Amazônia, que achou bonitinho e tal, e que ele desenhou. Eu nunca vi esse peixe, mas ele me contava essa história, que é o peixinho da Amazônia, que ele gostou do nome e botou Caribe com Y. Não? O que mais me lembro é da bondade dele e a simplicidade dele. Apesar de ser um grande desenhista e pintor e de ser admirado por muitas pessoas, ele era simples, não gostava dessa conversa intelectual. Muita gente que não gosta, né, de se misturar com pessoas de outras classes sociais, né? Ele não gostava de candomblé, que é coisa de gente pobre, gostava de feira, de saverista. Essa é uma coisa que ele trouxe, esse amor pelo povo, né? Então isso é uma coisa socialista também. Quando estava conversando, coisa simples, incluso contava aquele conto, né, meio safadinho, que ele gostava, junto com Jorge Amado, adorava esse tipo de coisa. Não era uma pessoa perfeita, porque ninguém é, não? Mas ele, comparado com outros, era uma maravilha de pessoa. Ele nunca ficava zangado por qualquer bobagem, tinha que ser muito grave para ele ficar zangado. Tem um humor excelente. Quando Caribe era muito jovem, nas reuniões familiares na Argentina, se contavam contos de terror, que suas primas escutavam extasiadas. Ele ficava bem tranquilo, segurando secretamente pedaços de gelo em suas mãos. Esperava o momento do clímax da narração. Então, quando suas primas estavam concentradas no relato, segurava ele as pernas com as mãos geladas, dando-lhes um susto tremendo. Ainda são famosos na família os gritos de terror que as garotas proferiam. A produção de Caribe é muito diversa. O traço dele na literatura, as ilustrações que ele fez para os livros, tanto de Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, etc. Eu acho que isso dá uma força, né, ao texto que você vai lendo, e no jornalismo também, levar a criatividade dele para as caricaturas, para os desenhos, etc. Então, foi um homem realmente de múltiplas facetas. Meu pai era grande admirador de Macunaíma, né? E queria traduzir Macunaíma, coisa que não é fácil, né, para o espanhol. E pediu licença ao autor
para fazer isso e fez isso com o Raul Brier, que era um amigo dele. Mário de Andrade gostou muito e nós temos cartas dele falando tudo isso, só que logo em seguida ele morreu. Então nem a tradução, nem os desenhos foram publicados. Foram publicados posteriormente em edição chamada de 100 bibliófilos, que são edições de luxo, de 100 livros, como o nome está dizendo. As gravuras são gravuras em metal, então foram publicadas só para essa edição. E depois, meu pai fez um livro com Antônio Bento, só das ilustrações. Ele fez figurinos para teatro, figurinos para balé, cenários para ambos também, para teatro e balé. Ele fez muitos documentários, fez na Argentina, ainda muito jovem, com Hans Mann, que era um fotógrafo alemão. Depois, aqui no Brasil, ele trabalhou no Cangaceiro, que foi uma superprodução, e a Palma de Ouro, tudo isso, onde ele fez 1.700 desenhos de cena, né? Ele desenhou todas as cenas daquele filme. O que estão fazendo por essas bandas? São funcionários civis do Rio. Está querendo dizer que não é macaco, pois não? Isso eu vejo logo. Carmen Miranda, ainda em começo de carreira, foi para Buenos Aires e conseguiu para fazer uma temporada na Rádio Belgrano, que é uma rádio importante de lá. E meu pai tinha muitos amigos brasileiros em Buenos Aires, entre eles um violonista chamado Josué de Barros, baiano, cuja família toda era de músicos, né? E Josué conseguiu esse contrato para acompanhar a Carmen Miranda, que Carmen Miranda veio sem banda, né? Então precisava de banda. Só que naquela época, quando foi o problema, não tinha pandeirista, né? Só que meu pai já tocava pandeiro, inclusive com o Josué e tal. Aí você topa. Aí meu pai foi tocar pandeiro com Carmen Miranda e adorou. E assim foi nas mais 2 temporadas, né? Ele sempre falou para mim, quando era namorado meu, lá na Argentina, dizendo que ele não ia parar até que ele não voltasse para Salvador para pintar o candomblé, que ele gostou muito, né? E a capoeira. E outras artes de lá, de Salvador, a cidade, a vida do mar, pescadores, tudo isso, que ele gostava muito. Buenos Aires também ele gostava, mas não era o que ele sentia, o que ele podia inspirar ele como pintor. E então não parou até que nós fomos morar em Salvador. Me lembro que o Caribe, quando você perguntava, você nasceu na Bahia? E ele sempre falava, não, minha senhora, eu não tive esse privilégio. Este imaginário baiano em torno desta Bahia que tem e que tinha uma peculiaridade, né? A forma de ser do baiano, descontraída, as manifestações culturais todas, a dança, os usos, os costumes, a nossa comida, a comida de santo, a influência do africano no fazer, no falar da vida baiana, tudo isso foi ressaltado, né, por figuras como Caribé, Jorge Amado, Dorival Caymmi. Cheguei lá, mas esquecido, queria falar, eu cheguei lá. Poderíamos dizer que Caribé foi um dos inventores da Bahia moderna, junto a Dorival Caymmi, Pierre Verger e Jorge Amado. Mas poucos sabem que, como me contou meu amigo Ricardo de Ángeles, sobrinho argentino do artista, ainda aos 85 anos de idade, tendo morado na Bahia há mais de 40 anos antes, enquanto o Caribe pintava, cantarolava tangos. A coisa que eu mais admiro na obra dele é a capacidade
de concentrar com um traço absolutamente essencial, elegante e concentrado, aquela encruzilhada de raças e culturas. Aquela coisa que ele reconhecia nos corpos dos baianos. Ele via uma loira, por exemplo, mas ele via que o ombro era africano. E até ele sabia da região da África que era aquele ombro. E a maneira de andar também. Ele reconhecia, entendeu, o andar de crioula numa mulher loira de olhos azuis. E era essa capacidade, que é a capacidade de se emocionar pelo lado humano da vida, que ele tinha. Por exemplo, quando eu cheguei, ele descobriu que eu era italiana. E ele logo ficou emocionado, até eu lembrando. Citando Mirabeau Sampaio, que era um artista plástico muito amigo de meu pai, baiano de Salvador, Mirabeau dizia: eu, que sou baiano, nascido e criado aqui, posso testemunhar que na Bahia, antes da chegada de Caribé, não havia nenhum negro. Era coisa que ninguém tinha visto por aqui. As obras de Caribé, elas não estão confinadas num edifício, elas não estão, não fazem só parte de um acervo, de um museu, ou não estão só num painel ilustrativo, numa edificação, mas ela se abre, ela se expande no tecido urbano. Então, ver, por exemplo, hoje, na nossa praça, que é um símbolo, inclusive, da força baiana, onde se festeja o 2 de julho, onde se leva o caboclo, né, que sai da Lapinha e vai para o Campo Grande, é um gradil todo com desenhos de Caribé. Alguns homens tiveram a felicidade, algumas pessoas, de morrerem de forma muito especial. Caribé morre no candomblé, na sua numa festa no Ilê, onde ele era uma figura querida, e numa festa para Oxóssi, que era o seu santo. Foi no Axé Poponjá, uma festa de Oxóssi, e parece que ele tinha feito uma oferenda para Oiá, que é justamente a deusa dos ventos da tempestade, que é encarregada pela travessia deste mundo ao outro. Então, é tão paradigmático isso que não precisa falar nada. Às vezes eu vejo no pescador, eu vejo uma canoa, eu vejo assim, eu vejo uma coisa de Caribé ali, naquela canoa, na pesca do xarel, numa moça que passa na praia, no tabuleiro de uma baiana. Ele conseguiu captar, né, tudo isso. Se o veleiro chega perto do cais,